Opa, muito boa noite para você que está em casa. Esse é o Jornal da Alterosa, edição regional. Está começando nessa quarta-feira. Eu sou o Rafael Silva. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A partir de agora tem muita informação na sua telinha. A gente volta a falar sobre o caso do homem baleado em Juiz de Fora, que estava, segundo a polícia, trazendo um veículo roubado aqui para Varginha. Ele é suspeito de ter matado a ex-esposa e esfaqueado a ex-sogra na mesma madrugada em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. A ex-esposa foi enterrada na tarde de hoje. Olha só. A gente agora começa a pensar que poderia ter sido diferente. A minha mãe está num estágio de culpa muito grande, se achando inútil por não ter conseguido salvar a minha irmã naquele momento. Mesmo a gente sabendo que ela fez tudo que ela conseguiria fazer. Ela entrou em luta corporal com ele lá. Entrou na frente da minha irmã para que as facas pegassem nela, na minha mãe, não na Tamires. Coisa que só uma mãe faria por uma filha, né? Pois é. Tamires Moreira França da Silva, de 23 anos, morreu após ser esfaqueada em casa, na frente do filho, em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. A mãe dela também foi atingida por golpes de faca, precisa passar por cirurgia e, segundo a família, pediu alta do hospital da cidade. De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o principal suspeito do crime é o mesmo homem baleado e preso por policiais militares no Salvaterra, em Juiz de Fora. João Felipe da Silva Santos tem 28 anos e tinha um relacionamento conturbado com Tamires há pelo menos 4 anos. No vídeo, é possível ouvir o desespero de Tamires e da mãe no momento do feminicídio e da tentativa de feminicídio. Essa outra imagem que borramos mostra a casa das vítimas logo após os crimes. Agora eu tô, nessa situação. Para amigos, o Felipe se parecia uma pessoa muito boa, muito prestativa, era um grande trabalhador, era um bom pai, né? Era tudo isso que ele mostrava. Até o momento em que a minha irmã realmente decidiu seguir a vida dela, não querer mais. E aí entra uma outra história. Aí entra os ciúmes, aí entra ele querer ela de volta e ela não querer. E as agressões verbais, muita pressão psicológica, agressões físicas. E aí, numa dessas agressões físicas, que foi em setembro do ano passado, de 2025, a minha irmã foi à delegacia de Itaboraí. Este ano, minha irmã chegou do trabalho, estava sozinha em casa e foi dormir, né? À tarde, ela chegou do trabalho à tarde. E aí ela acordou sendo sufocada por ele. A minha irmã pedindo para que minha irmã retirasse a queixa que ela fez contra ele. Ele alegando que ele queria arrumar um trabalho de carteira assinada, que até então ele trabalhava na van, né? E aí a minha irmã falou que não iria retirar a queixa. Passou esses dias, né? Isso foi no domingo, passou segunda, terça, e na madrugada de segunda para terça foi onde aconteceu tudo. Pois é, gente, olha, logo depois disso tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, segundo a polícia, ele ainda estava com um colega de trabalho, teria roubado uma van, teria trazido o veículo para Varginha, tentado trazer o veículo para Varginha, onde venderia esse veículo, segundo a polícia, e ele estaria com uma dívida de cerca de R$1.000 lá no Rio de Janeiro. São muitas coisas dessa história, né? E agora a gente vendo que ontem nós mostramos esse crime que ele teria roubado a van. Olha aí, olha o momento da interceptação lá em Juiz de Fora. Ele roubou a van no Rio de Janeiro, estava passando por Juiz de Fora, foi interceptado ali, foi baleado ali em Juiz de Fora. Esse é o homem, foi baleado em Juiz de Fora, estaria trazendo esse veículo para vender em Varginha. Essa história nós contamos ontem. Hoje, portanto, mostrando que ele também teria, segundo a polícia, tirado a vida da ex-companheira lá no Rio de Janeiro. Que história, viu? Os nossos sentimentos aos familiares da vítima. O empresário foi preso em flagrante, suspeito de comercializar medicamento emagrecedor falsificado no centro de Pouso Alegre. Olha só.
Segundo a Polícia Militar, a prisão foi realizada depois de uma ação da Vigilância Sanitária na região central da cidade. Os agentes perceberam que esse homem estaria vendendo uma caneta emagrecedora com suspeitas de ser falsificada ou adulterada. Por isso, a Polícia Militar foi acionada, fez a prisão desse homem que foi encaminhado à delegacia. Aí, obrigado, Cadu, pelas informações. Olha, gente, tem que tomar cuidado, né? Esses remédios para emagrecer estão na moda, mas é preciso tomar cuidado, saber a procedência e, principalmente, procurar um médico antes de tomar esse tipo de medicamento. Um carro foi furtado em Paraguaçu. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento que um dos suspeitos dá carona para o outro depois do crime. Dá uma olhada. Já passa de 2 horas da madrugada quando um carro branco para próximo a uma calçada. Instantes depois, um homem que está sentado se levanta e, sem pressa, começa a colocar malas dentro do veículo. O motorista abre a porta para poder ajudar. Pouco tempo depois, ele sai do carro para ajudar a colocar as coisas dentro do veículo. Cerca de 3 minutos depois, eles vão embora. Segundo a polícia, o carro branco havia sido furtado pouco tempo antes do registro dessas imagens. O motorista teria cometido o crime e parado para pegar o amigo que estava na calçada. Os dois teriam chegado na cidade de ônibus. A polícia faz buscas para localizar o carro e a dupla. Que coisa, hein? O furto do carro aconteceu, ele entrou pelo porta-malas e aí ele já tinha furtado o carro, ele estava na direção, segundo a Polícia Militar lá de Paraguaçu, quando ele parou para dar uma carona para o colega, para o amigo, para o comparsa, né, gente? A verdade é essa, porque se eles chegaram na rodoviária de ônibus e de repente esse homem aparece com um carro, olha, parou, tranquilo, desceu do veículo, olha a facilidade e a tranquilidade deles. Colocaram todas as malas, todos os pertences dentro do carro e depois foram embora tranquilamente, como se o veículo fosse deles. A polícia já está de posse dessas imagens. Outras imagens também na cidade com certeza registraram o momento que eles chegavam na rodoviária e tantas outras câmeras registraram essa ação e a polícia agora faz buscas para tentar localizar essa dupla, né, suspeita de cometer esse crime. Já em Estiva, a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma caminhonete clonada durante uma abordagem na rodovia Fernão Dias. Um homem foi preso. Segundo a PRF, os policiais faziam uma fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a uma caminhonete. Durante a vistoria, os agentes perceberam sinais de adulteração na identificação do veículo. Após uma análise mais detalhada, ficou constatado que a caminhonete era clonada. O veículo original tinha sido furtado em agosto do ano passado na cidade de Americana, no interior de São Paulo. O motorista de 34 anos foi preso em flagrante e levado para a delegacia em Pouso Alegre. A caminhonete recuperada foi apreendida. Tem jeito, né? Eu costumo falar sempre aqui que hora ou outra a casa cai. Não adianta, não existe crime perfeito. As pessoas colocam na cabeça que existem crimes perfeitos, que não. Eu jamais serei descoberto, isso não existe. Hora ou outra a pessoa é parada numa blitz, vai se ver que o veículo é clonado, vai ver que a pessoa às vezes tem um mandato de prisão em aberto e tantas outras ocorrências, tantos outros problemas. As forças de segurança trabalham com um sistema interligado em qualquer lugar do Brasil. Se bater o nome de alguém, automaticamente aquele agente penitenciário, aquele policial, ele vai ver alguma coisa tendo o nome daquela pessoa e aí a casa vai cair. E cerca de 6 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização de um ônibus interestadual na rodovia Fernão Dias. Olha só. Segundo a PRF, os policiais pararam um coletivo que tinha saído de São Paulo e seguia viagem para o Nordeste. Durante a vistoria dentro do ônibus, os agentes encontraram uma mala de mão com 6 tabletes de entorpecentes. A bagagem pertencia a uma passageira de 21 anos. Segundo a PRF, dentro da mala havia aproximadamente 5 quilos de pasta base de cocaína e 1 quilo de cloridrato de cocaína. A jovem contou aos policiais que levaria a droga até a cidade de Belo Jardim, em Pernambuco, e que receberia dinheiro pelo transporte. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia.
Olha, a apreensão aconteceu em Pouso Alegre, ali na Fernão Dias também, mostramos em Estiva, aquele carro clonado, e agora em Pouso Alegre, portanto, essas barras aí, né, de cocaína. Olha que uma delas está ali no meio, inclusive com uma marca, né, colocaram com algum tipo de marcação. Ali tem a cocaína mais pura, que é aquela que ainda vai ser misturado um monte de coisa, e estava com uma jovem de apenas 21 anos. A vida inteira pela frente e já servindo de mula. O que é mula? Aquela pessoa que faz esse tipo de transporte, como a gente mostrou aí na reportagem. A Polícia Civil está investigando um homicídio em Lavras. Um homem foi agredido e não resistiu. Um menor é suspeito do crime. Olha só. De acordo com a Polícia Militar, o crime foi registrado no bairro Nova Lavras. A vítima foi identificada como Rômulo José Balbino, de 63 anos. Ainda de acordo com os militares, Rômulo estava próximo a um posto de combustíveis quando foi agredido por um adolescente com socos e chutes. O menor estava com um cachorro que chegou a avançar na vítima e morder esse homem, que ficou ferido. O SAMU foi acionado por moradores que encontraram a vítima com diversos ferimentos pelo corpo e em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram fazer a reanimação da vítima, que foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu e acabou morrendo. A Polícia Militar fez rastreamento e conseguiu identificar e localizar o menor, que foi encaminhado à delegacia, onde o caso será investigado. Tristeza, né? É uma pessoa que perde a vida, independente de qualquer coisa. E o pior, além de perder a vida, ainda tem um menor envolvido nessa história. Eu digo pior, gente, porque assim como aquela jovem de 21 anos estava transportando cocaína, um jovem, um adolescente, agora com uma passagem aí por agressão, por homicídio. Vamos ver como ele vai ser enquadrado e se ele vai ser levado para um centro socioeducativo. Vamos acompanhar essa história. E uma mulher de São Lourenço foi condenada a mais de 14 anos de prisão por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília. Olha só. O Supremo Tribunal Federal condenou por maioria a moradora de São Lourenço, Romilde Rosa Ferreira, por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A pena fixada foi de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, com início em regime fechado. Segundo o STF, ela foi condenada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, dano ao patrimônio tombado e associação criminosa. Além da prisão, a decisão também prevê o pagamento de 100 dias multa e a participação no pagamento solidário de 30 milhões por danos morais coletivos. No voto, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que Romilde teria atuado como organizadora regional e financiadora das manifestações. Ainda segundo o relator, ela teria contratado um ônibus para levar manifestantes de cidades do sul de Minas, como Itamonte, São Lourenço e Caxambu, até Brasília. Documentos anexados ao processo apontariam que Romilde teria coordenado pagamentos via Pix, que somaram pelo menos R$13 mil, e também teria pedido que o desembarque ocorresse no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Durante a contratação do transporte, ainda segundo o processo, ela teria informado que o grupo viajaria para um grande culto religioso. Relatórios do IPHAN e do Senado Federal indicam que os prejuízos nas sedes dos 3 poderes ultrapassaram R$25 milhões e que o valor das indenizações deve ser destinado ao Fundo de Reconstrução dos Bens Danificados. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Romilde estaria sob monitoramento eletrônico com tornozeleira desde março de 2023. O STF manteve a competência para julgar o caso e o relator classificou o episódio como crime com participação coletiva, em que os envolvidos responderiam pelos danos. O relator foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin, que divergiram apenas sobre o cálculo da pena. Já os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram pela absolvição, porque entenderam que não haveria provas de participação direta nas depredações, nem intenção para os crimes mais graves.
Olha, eles votaram, divergiram ali na hora do voto, mas uma verdade é, as pessoas que entraram, que quebraram patrimônio público precisam ser punidas sim. Né? Já imaginou alguém entrar na tua casa, você está em casa, assistindo um jornal, de repente alguém invade a sua casa e quebra a sua casa e vai embora sem nada acontecer? Olha isso que aconteceu lá dentro. Isso é o nosso dinheiro que foi usado para poder consertar tudo isso aí. A verdade é essa. Então precisa de punição sim, porque isso aí, gente, não é uma manifestação. Não são pessoas que estavam caminhando na rua tranquilamente, são pessoas que invadiram o local e quebraram tudo. Então isso não pode ficar dessa forma, até para servir de exemplo para que não aconteça novamente. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente fala que uma forte chuva atingiu a cidade de Lavras. Eu trago também a previsão completa para amanhã. Os detalhes já já. Oi, gente, boa noite para você que está do lado daí. Deixa eu beber uma aguinha aqui, vocês vêm comigo? Não tem importância não, aqui nós estamos em casa. Vou falando, deixa eu molhar a garganta aqui. Aí, a garganta tá meio ruim hoje. Vou molhar a garganta, mas já estamos de volta, viu? Boa noite para você ligado aqui na tela da TV Alterosa. Boa noite para você sintonizado nas nossas plataformas digitais. Hoje eu não gostei muito da gravata não, hein? Vocês gostaram? Fala aí se vocês gostaram. Não gostei muito não. A gravata mais fininha, mas tá bom. Olha, boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é que tá a sua noite de quarta-feira? Tá chuva? Como é que tá por aí? Tempo aberto? Eu ia falar, tá sol. Não tá sol, hora dessa o sol já foi embora, né? Como é que tá a situação por aí? Tá chuva? Tá fresquinho? Tá calor? Varginha, hoje foi uma quarta-feira quente. Os termômetros chegaram a quase 30 graus e para amanhã não vai ser diferente. Ontem a gente falou da chuva, poderia chover na região toda e choveu, viu? Muita chuva, Lavras, uma chuva rápida de 30 minutos, causou muitos transtornos por lá. Dia de limpeza também em cidades que têm sofrido muito com esses fortes temporais. Vamos voltar do intervalo. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, edição regional. Olha, uma chuva forte atingiu a cidade de Lavras. Imagens mostram a força do temporal. Dá uma olhada. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a força da chuva que chegou até a cidade. Foram registrados aproximadamente 35 milímetros de água em apenas 30 minutos, volume considerado alto para um curto intervalo de tempo e que ajudou a provocar ocorrências como alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. Na rua Ayrton de Aluce, no bairro Tipuana, a força da enxurrada provocou um deslizamento de terra que atingiu diretamente uma casa. A grande quantidade de água misturada com terra e entulho também desceu pelas ruas e atingiu a Avenida Silvio Meneguzzi, onde a sujeira se espalhou, exigindo atenção redobrada de motoristas e pedestres. Os estragos ainda estão sendo contabilizados. Que coisa, hein? Que esses temporais têm atingido a nossa região dia após dia. Ontem nós mostramos aqui Virgínia, Cristina, tantas outras cidades que foram atingidas hoje, Lavras. Eu tenho certeza que muitos outros municípios também sofreram, às vezes não com danos materiais, mas com a chuva forte que acaba destelhando casa. Olha aquilo ali, olha aquela escadaria ali, a barreira que se rompeu, olha isso, gente. Isso é a força da água, uma chuva de meia hora que causa muitos transtornos, né? Aproveitar e falar que o nosso WhatsApp está aqui embaixo, ó, se você fez um flagrante, né, de chuva, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, ó, a gente quer rodar as cidades aqui do sul e sudeste de Minas, trazer essas imagens para vocês, né, para quem não tá perto da cidade, mas acaba acompanhando de alguma forma usando a tela da TV, então participa com a gente aqui do Jornal da Alterosa, a sua participação é sempre muito importante. Um susto como esse, os moradores dificilmente vão esquecer. E já em Alfenas, uma árvore caiu em cima de um caminhão. Por sorte, ninguém se feriu. O acidente aconteceu na Praça da Estação, em Alfenas. Veja que a árvore quase partiu o caminhão ao meio. Ninguém se feriu e a cena assustou moradores. Perigo, cara. Você tá doido. Misericórdia. Olha, Praça da Estação. Impressionante, né?
Impressionante. Coloca de novo as imagens aqui, Mário, pra gente. Olha o caminhão ali, olha aquilo, gente. Eu falei que ela praticamente partiu, mas ela realmente partiu o caminhão ao meio. Olha aquilo. Força, a grossura do tronco dessa árvore que acabou caindo em cima desse caminhão. Graças a Deus não foi sobre a cabine e graças a Deus ninguém se feriu. Porque, olha, se cai uma árvore daquela ali em cima de uma pessoa, meu Deus do céu, eu tenho certeza que aí a tragédia ia ser grande, viu? Das grandes mesmo, porque ia acabar tirando a vida de alguém, porque a árvore realmente um tronco muito grosso e a queda foi horrorosa. Bom, depois de tanta chuva, vamos ver como fica o tempo para amanhã aqui na nossa região. A gente começa com Varginha, os termômetros subiram mais um pouquinho, as mínimas devem ser de 18 graus durante a madrugada e as máximas de 28 graus ao longo do dia. Em Poços de Caldas, máximas de 25 graus, Pouso Alegre 27, Passos 29 graus e Extrema deve fazer 28 graus na tarde da quinta-feira. Durante as madrugadas, os termômetros também subiram um pouquinho. Às vezes a sensação térmica é um pouco menor porque está ventando bastante. Na minha casa aqui em Varginha está um vento que a janela fica assoviando, viu? Então isso faz com que pareça que está um pouquinho mais frio. Mas no termômetro a temperatura deve aí subir um pouco ao longo dos próximos dias. A previsão de chuva está para toda a região, viu? Ela permanece no sul e sudoeste de Minas, assim como choveu forte em Lavras, que a gente mostrou, e em outras cidades. Ontem em Varginha choveu também. Essa previsão vai permanecer até o final de semana. Vamos ficar de olho no tempo e informando vocês aqui no Jornal da Alterosa. Olha, um trabalhador morreu após um acidente na rede elétrica em Campos Gerais. De acordo com os bombeiros, a vítima estava com queimaduras severas provocadas por descarga elétrica, com ferimentos na região da cabeça, abdômen e braço. De acordo com os relatos de testemunhas, a vítima prestava serviço para uma empresa de internet e fazia um trabalho em um poste de energia dentro de uma fazenda. Durante a atividade, ele teria se aproximado da rede elétrica, sofrendo uma descarga. O trabalhador ficou preso ao equipamento de segurança e foi retirado por colegas que estavam no local. Meu Deus, ele ainda estava usando equipamento de segurança, né? Estava certinho ali, deu esse azar, ou não sei o que dizer, mas deu esse azar de encostar ali no fio de alta tensão, tomou um choque e acabou ali morrendo no local. Vamos tomar cuidado, gente. Eu aproveito isso aí para fazer um link com a chuva, né? A gente mostrou chuva agora há pouco. Tomar cuidado com a rede elétrica também durante a chuva. A gente já mostrou inúmeros casos de pessoas que são eletrocutadas em locais assim. Às vezes está chovendo, o chão está molhado. E aí, no caso, eles subindo aí para fazer uma manutenção, quando acabou encostando nesse fio e perdeu a vida. Os nossos sentimentos aos familiares, amigos dessa vítima, no meio do cafezal, hein? Olha a imagem, no meio do cafezal ali. Quem vai imaginar que isso vai acontecer, né? Por isso é sempre preciso ter cuidado, atenção redobrada quando vai mexer com energia elétrica, um susto danado. O Jornal da Alterosa de hoje fica por aqui. Você acompanha agora as notícias do estado no JA Minas. Para você de casa, um beijo no coração, uma excelente noite e até amanhã.